Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais um treinamento de lei aqui e hoje a gente vai falar sobre planejamento forrageiro para seca. Não é mesmo, Jairo? É isso mesmo. E se você ainda não segue o nosso canal, aproveita, inscreva-se no nosso canal e liga o sininho para que você receba aí as notificações dos novos vídeos. Novo vídeo toda semana no nosso canal. Isso, toda sexta-feira. A gente vai falar sobre planejamento forrageiro, né? E principalmente focado aí nos desafios da seca. Vou trazer para para vocês algumas estratégias, né, que podem ser utilizadas nesse período e como você se planejar mesmo, como você vai saber de quanta forragem você precisa para passar essa seca, tá bom? Então, eu vou trazer alguns aspectos mais gerais, tá? E se vocês quiserem aprofundar sobre o tema, não hesitem em estar me procurando posteriormente para a gente estar dando um pouco mais de profundidade aí nesse assunto e observando aí as características da sua propriedade, né? Porque cada propriedade vai ter um desafio diferente, tá? Vai ser, não que o desafio vai ser diferente, mas que as é diferente. Cada propriedade se comporta de uma forma. Então a gente analisa o cenário de cada um, né? E para contextualizar o que é o planejamento forrageiro para seca, então consiste aí na previsão antecipada dessa demanda de forragem para você passar o período de seca subsequente, né? E para isso você precisa de traçar planos, né? Para que nesse período você não tenha uma oscilação de produtividade e nem perda de animais por ausência de forragem ou é mais pela ausência da forragem, né? Mas também isso aqui vai implicar também no desafio hídrico, né? Então, vamos lá, pode passar para o próximo, Jairo. Vamos lá. Então, a gente vai entender esse desafio com dois cenários diferentes, tá? O primeiro vai ser esse cenário das pastagens, porque a maioria dos bovinos, eles são produzidos em pastagens, pelo menos em uma fase da sua vida. E também a gente vai entender um pouco sobre qual que é essa demanda num cenário de um sistema de confinamento, num cenário onde você precisa de estar aí realmente estocando essa forragem. Então, 90% dos bovinos são criados em pastagens, né, segundo o IBGE, esse aqui é um dado de 2021, mas que se sustenta até hoje, tá? É, é, e aí a gente tem no planejamento forrageiro em pastagens um desafio grande, que é a época da seca, né? Onde você tem uma oscilação muito grande de produção. Para vocês terem uma noção, cerca de 70 a 90% da produção de forragem anual, tá, ela consiste ali no período da, das águas e de 30 a 10% ali no período da seca. Claro que isso varia de uma planta para outra, né? Mas a gente precisa de entender que existe uma queda muito brusca na produtividade de forragem nesse período. Essa aqui é um exemplo claro, tá? É a mesma cultivar em dois cenários diferentes. Você olha para a primeira, você vê um capim verde, né? Um capim que a estrutura dele, ela é uma estrutura fibrosa mais disponível, ele tem mais nutrientes também, e além disso, a disponibilidade da quantidade de forragem, ela é maior. Já na seca, não. Já na seca, a gente tem um capim que é menos digestível, né? Um capim mais com fibras que tem menor digestibilidade, como a lignina, e a gente tem aí uma quantidade menor de forragem, tá? Eu vou aprofundar nisso também. Pode passar para o próximo. Quando a gente fala em um sistema confinado, né, o desafio está em você entender qual que é a sua demanda final,
com o que você vai usar, né? Se você vai produzir sua própria forragem, se você vai comprar essa forragem, e aí no estoque. Por quê? Porque se você entende qual que vai ser a sua demanda naquele período onde o desafio vai ser maior, você consegue planejar com antecedência a produção dessa forragem e você também consegue comprar, caso você não consiga produzir, em um preço menor, né? E aí você consegue apenas estocar na sua produção para você, na época da seca, você ter como fornecer esse alimento para esses animais, tá? Então, isso num sistema que a gente fala de confinamento basicamente o ano inteiro, mas a gente sabe que uma das estratégias também para você passar o período da seca, dependendo do grau de investimento que o produtor é capaz de fazer, ele pode estar confinando alguns animais aí no período da seca também, para poder justamente conseguir diminuir o suporte da pastagem, tá? Então, não diminuir o suporte, mas o suporte é diminuído e diminuir a taxa de lotação dessa passagem. Também vou entrar nesses termos. Pode passar, Jairo. Ô, Mário, tô Jairo, vendo seu aqui áudio. essas fotos, tô vendo aqui essas fotos, e eu tô pensando aqui, né? Aqui são os tipos as formas que eu posso oferecer essa pastagem para o gado, certo? In A natura, né? forragem. Esse aqui é na esquerda, e aqui no modelo de silagem, né? Aqui nesse daqui eu tô falando exatamente da questão de você produzir esse alimento para você estocar e depois conseguir fornecer, né? Aí aqui eu trouxe o exemplo da silagem. Então, produzir o milho para silagem, você estocar essa silagem, né, nos silos, para na época da seca você ter alimento para fornecer para esses animais. A mesma coisa a gente pode fazer, por exemplo, com feno, né? Se você tem um excesso um pouco mais de capim na época das águas e você tem capacidade de estocar isso fazendo fenação, você também pode fazer. Então, você faria o corte nas águas, deixaria secar, né? Claramente, reviraria ali toda a formação do feno, e aí você poderia armazenar num galpão esse feno já pronto para depois fornecer na época das águas. Também é uma alternativa, E entendeu? aqui, né, Mari, seja o produto in natura quanto o produto em silagem, o Clube do Gado tem produtos para oferecer para ajudar o produtor nas duas fases, né? Tanto no plantio Claro, quanto na hora de formar o silo, né? No sim, a plantio, a gente. gente tem o fertilizante enraizador, o fertipasto e o fertimilho, que se destacam aqui, né? E na hora da silagem, a gente tem o produto silagem da Aporte, né? E é legal que Isso. eu acabei de ver aqui quem entrou na sala foi o Rafael Casagrande, o Ah, gerente de Agros, que está aqui assistindo a gente. E avisar aí quem está assistindo a gente que quando você compra do Clube do Gado, na verdade você compra diretamente da indústria, né? O Clube do Gado tem uma parceria com as indústrias, onde a venda, o produto vai direto da indústria para o produtor, né, Mari? E o suporte isso. pós-venda, ele é feito exatamente pela indústria, né? Seja para a nossa equipe aqui, para o pessoal do ecossistema, como qualquer outro cliente que comprar do Clube do Gado. Tem sempre um Uhum, suporte do pós-venda da indústria e do Clube do Gado para ajudar o produtor, certo? exatamente. Tanto por mim como diretamente pela Agros, né? A gente sempre, ou pelas indústrias que também trabalham conosco, a gente sempre faz esse canal também, né? Então, aqui eu quis mostrar para vocês quais são essas etapas que a gente tem que entender e considerar para a gente entrar de fato aí na questão do planejamento, tá? Então, a primeira etapa é realmente a etapa de crescimento, onde ocorre o aproveitamento do recurso do solo pela planta, né, a fim de formar a forragem. A segunda etapa é a etapa de utilização dessa forragem, né, que consiste no consumo dessa forragem pelo animal. E, por fim, a etapa de conversão, né, daquilo que o animal consumiu em um produto, seja ganho de peso, né, para carne, ou aumento da produtividade
no leite, né? Então, é importante entender que a gente busca um equilíbrio entre a primeira e a segunda etapa, tá? Então, a gente tem que entender a nossa demanda, entender a nossa produção de forragem e equilibrar isso de forma a não prejudicar o desempenho desses animais na questão de formar realmente o produto final, tá bom? E aí, para a gente poder conseguir entender é, é, essas etapas, a gente precisa de entender outras questões também, né? A primeira questão é o desafio da planta em si. Pode passar o slide. É o desafio da planta em si em estar aproveitando aí esses recursos que vêm do clima, né? E aí a gente tem aí que entender a estacionalidade, que é justamente essa época do ano em que a produção forragem é reduzida devido aí às mudanças climáticas, tá? Então, quais são esses fatores climáticos que alteram? A temperatura, a precipitação pluviométrica, a incidência de luz solar, a umidade do ar, o vento, a nebulosidade, e isso vai afetar o desempenho dessa planta. Então, a gente tem um cenário que no período das águas, que consiste aí na primavera e no verão, a gente tem cerca de 70 a 90% da produção da forragem anual, e ela é uma forragem de boa qualidade, ou seja, tem bastante nutriente nessa forragem. E aí a gente tem o período da seca, que consiste aí no outono e no inverno, que varia de 10 a 30% dessa produção de forragem do ano, e a gente tem alguns fatores que implicam também nessa qualidade, que é a senescência, que é o aumento de plantas mortas, plantas secas, né? E também o florescimento. E tudo isso vai alterar aí na qualidade dessa forragem, tá? Então, a gente, além de ter pouca forragem, a gente tem forragem de má qualidade. Pode passar. E aí a gente tem essa questão dos 70% a 90% da produção nas águas e de 10% a 30% na seca, a gente precisa de ter isso bem claro na nossa mente, porque quando a gente vai pesquisar, né, qual que é a produção dessa forragem, a gente e vai estudar aí esse requerimento pelos animais nesses períodos, a gente precisa de utilizar, fazer duas contas separadas, né? Uma conta para as águas e uma conta para o período da seca, tá? E a gente vai usar exatamente aquele valor, tá? De 90 a 70% e de 10 a 30%. Outro, outra questão importante da gente entender e saber da nossa propriedade, né? Quais são os nossos recursos disponíveis aí nessa propriedade, né? Então, o tipo de pastagem, a área total, os suplementos que a gente vai estar aplicando, né? A adubação que a gente tem disponível, o recurso que a gente tem para poder estar colocando aí nessa pastagem para a gente poder aumentar talvez essa produtividade. Por quê? Por exemplo, o tipo de pastagem, cada pastagem vai ter a sua produção em matéria seca por ano, tá? Isso vai variar. Então, você precisa de conhecer os tipos de capim que você tem na sua produção. Se é um consórcio também, é importante de você entender. E assim a gente consegue estar administrando para poder fazer um planejamento real, né? Outro fator que a gente precisa de entender é os fatores condicionantes, né? A mudança climática aí, é, que vai alterar exatamente essa questão da produção de forragem. E a outra questão que a gente precisa de saber é a demanda que a gente vai ter nesse período. Ô, E Mari, o que entra aí? Quando você fala de mudança climática, né, é interessante que no Brasil, na época de inverno e outono, não é só a questão da seca, né? Lá no sul a gente também tem a baixa temperatura, né? Que prejudica a pastagem também, né? É interessante isso, né? Porque no Nordeste é seca, é a questão do muito sol, tal, não tem água. Mas no Sul, apesar de ter água,
ainda tem essa questão do inverno realmente ser um frio rigoroso, às vezes geada na pastagem, né? O gelo realmente afeta mesmo a qualidade do pasto aí dos animais, né? Sim, tudo isso vai alterar também tanto o consumo pelos animais como a disponibilidade da forragem para eles, né? É, e aqui também é importante a gente entender a demanda que a gente vai ter. Para a gente entender a demanda, a primeira coisa que a gente precisa de ter, a gente precisa de saber como que vai ser os nascimentos na nossa propriedade naquele ano, naquela época, se você vai estar abatendo animais, se você não vai estar abatendo. Então, você precisa de ter uma noção de quantos animais que você vai ter nessa propriedade para alocar durante todo o ano, né? Para poder saber como que vai ser, como vai se comportar em cada fase do ano, tanto nas águas quanto nas secas, né? Então você precisa de entender o consumo dos animais. Esse consumo a gente estima aí de 2,5% a 2% do peso vivo. O número de animais que vai ter na propriedade, que é exatamente isso que eu expliquei. E aqui entra um fator muito importante, que é a perda, né? A perda, ela é significativa porque o animal, além dele comer, ele também acaba pisoteando ou cometendo alguma coisa ali que vai ter perda dessa forragem, né? E aí a gente consegue entender também a capacidade de suporte dessa pastagem, que consiste aí na máxima taxa de lotação, que não compromete a produção de forragem e desempenho desses animais, tá? É muito importante a gente entender a capacidade de suporte de cada pastagem que a gente tem, né? Pode passar, Jairo. Então, o primeiro passo é saber realmente a produção de forrageira da sua pastagem. Aqui eu pus uma tabelinha de exemplo, tá? De várias cultivares. E além desse valor, né, que a gente tem aqui da média de produção, outros fatores vão implicar nesse aumento, nessa questão da produção de forragem de matéria seca por ano, tá? Como a adubação que você utiliza, aí entra uma nova conta. Mas, em geral, se a gente quer trabalhar, assim, pelo menos com o mínimo, para a gente ter uma noção do que a nossa pastagem é capaz de produzir, se a gente colocar um nome, se a gente saber o nome da nossa pastagem e colocar no Google, a gente consegue estar achando esses valores, tá? E aqui a gente sabe que, por exemplo, o andropaulo, ele tem aí que ele tem uma produção anual de 11.865 por hectare ano, quilos de matéria seca. A gente sabe que 70 a 90% é nas águas, 30 a 10% é nas secas, tá? Então, a gente já tem essa noção. Então, você sabe que durante as águas você vai ter uma disponibilidade diferente da disponibilidade que você vai ter nas secas. Pode passar para o próximo. O segundo passo é você entender a demanda dos seus animais, tá? Então, o consumo diário de um animal, ele gira em torno de 2,5% a 2% do peso vivo em matéria seca. Então, você precisa de entender qual que vai ser realmente essa necessidade de consumo. Aqui eu trouxe para os dois cenários, né? Como eu disse anteriormente, entender esse número é muito importante para você se planejar quando você está falando de um confinamento, principalmente se você tem capacidade de conseguir antecipar essas compras, né? E para pastagem, para você conseguir realmente entender qual que vai ser ali a necessidade que você vai precisar estar fornecendo para esses animais. Você precisa de ter esse consumo diário, né? Ter esse número. Ou seja, precisa de pesar os animais. Ô, Mari, aqui é Ah, interessante, né? É, quando você fala de 2 a 2,5% do peso do animal é o que ele consome de matéria seca. E aí o produtor, como é que ele faz para saber quanto que é o volume de matéria seca, né? Porque
Ele tem lá 100 quilos de pastagem, mas quanto que é isso em quilos de matéria seca? Para descobrir isso, a gente já tem um outro treinamento no YouTube ensinando como é que faz para descobrir a matéria seca de qualquer um dos alimentos, né, Mari? Usando tanto o É, forno de micro-ondas quanto a air fryer. Então, se você tiver alguma dúvida sobre isso, de descobrir a matéria seca, vai no nosso YouTube, procura pelo treinamento como fazer o cálculo da matéria seca, que você vai conseguir fazer o cálculo da matéria seca da sua pastagem, tá? Então, tem um outro é. treinamento que ensina essa questão da matéria seca, tá, pessoal? Aquele, aquele treinamento ele funciona bem para a questão das silagens. A gente vai ter um pouco de dificuldade com a questão da pastagem, porque a coleta de amostra da pastagem ela é um pouco diferente, tá? Mas ele dá para dar uma estimativa, né? Você ter pelo menos uma noção. Mas, em geral, é o que eu disse, sabe? Hoje a gente tem muita informação na internet, muita pesquisa científica na capacidade de produção de matéria seca da forragem, sabe? E além disso, a gente tem técnicos da área, né, que vocês conseguem tá acessando para a gente poder estar tirando alguma outra dúvida em relação à produtividade, né, da sua pastagem e você entender um pouco mais dessa questão do que você vai precisar de estar fornecendo ali para você conseguir suprir a demanda dos seus animais, tá? Mas para ter uma noção, a gente tem aí esse vídeo que é bem útil, tá bom? É, o terceiro passo, então, é você saber a perda da pastagem, né? Essa perda, ela gira em torno de 10, ou, perdão, de 40 a 60%, e ela é feita por pisoteamento, às vezes a planta não é tão resistente, ela dobra, né? Também cai, enfim. É, isso aqui, ela vai entrar junto com o consumo para saber a demanda aí desses animais, né? Essa demanda de forragem. E o que eu queria falar aqui que é importante? Que existem algumas cultivares que elas são mais resistentes ao pisoteamento do que outras, tá? Então, às vezes, se você tem uma cultivar que ela não tá, ela tá ruim ali para você, Ô, Mari, quando você fala porque se você tá cultivar, tendo, quando você fala ah, cultivar é o tipo de pastagem, né? O tipo de pasto, é é o o tipo tipo de de pastagem. capim que eu tô dando pro Isso, boi, né? isso é o tipo de capim que você tá ofertando para esse animal, Pro boi, tá? pra vaca, Então, é. é, então, assim, às vezes você tem uma planta que ela é muito fácil de ser pisoteada, então você entra com um consórcio com outra para você conseguir ter um número melhor ali. E eu lembro que É, a gente estava preparando esse treinamento, que eu vi esse número, eu me assustei bastante, né, Mari? Então, quer dizer assim, que de toda a produção de pasto que você vai dar para o animal, se ele estiver comendo no pasto, ele pisa no pasto a ponto de estragar de 40% a 60% dessa produção. Então, se a produção é lá no real, né? Não estou falando a estimada lá no total, que chega no final do ano, mas no real. Se está produzindo 10 mil quilos de capim, 4 mil a 6 mil quilos de capim acabam sendo descartados só pelo boi estar passando ali e pelo pisoteamento. pastejando nessa pastagem, né? Isso, exatamente. A gente tem que ficar de olho, né? Não dá pra gente não considerar esse fator. Isso, outra coisa interessante é a técnica dos piquetes, por isso, né? Você deixa aquela área onde não está sendo usada restrita para que o capim nasça realmente saudável até o momento que o boi e a vaca vai lá realmente fazer o pasto, para não ficar passando lá por cima enquanto o pasto está crescendo, né? Isso. Pode passar. E aí, esse daqui é o passo que todo mundo adora, que é você realmente fazer as contas e entender esses valores, tá? Eu queria dizer
que a maioria das vezes, quando você vai pesquisar, por exemplo, por taxa de lotação, por hectare de uma cultivar, eles dão em UA, tá? E a UA, que é a unidade animal, ela é no valor de 450 quilos, tá? Então, você tem aí o número de animais vezes o peso dividido por 450 quilos, você vai ter aí a unidade animal total, né? Quantas unidades animais você tem. E aí você consegue estar calculando a taxa de lotação, tá? Ou você pode pesquisar na internet, que a maioria das cultivares também já tem esse dado da taxa de lotação. E também outra fonte que você pode ter é da capacidade do seu pasto da quantidade de animais que você pode colocar naquela pastagem sua. Aí você começar a anotar, tá? Então você tem uma gestão, olha, entrei ali na altura de corte, que é outro fator importante que evita a degradação aí das suas pastagens, é você saber a altura de entrada e a altura de saída desses animais no piquete, tá? Que cada planta também vai ter a sua altura de entrada e de saída. Então você pode falar assim, olha, eu entrei com tantos animais nesse ano, nesse pasto de tantos hectares da planta tal, na altura ideal, né, de entrada, e observei que a altura de corte que a gente fala, né, de retirada desses animais dessa pastagem, chegou com tantos dias nessa pastagem. Então, ali você tem a taxa de lotação que você sabe que seu pasto é capaz de suportar. Então, você pode começar a anotar esses valores dentro da sua propriedade, começar a fazer essa gestão, que você vai ter a taxa de lotação da sua do seu pasto mesmo, sabe? E aí você consegue estar pensando talvez em outras estratégias para estar melhorando a duração aí dessa pastagem, né? A produção mesmo de forragem. Ou se não, ajustando a taxa de lotação, né? Você consegue ter uma noção melhor da sua realidade, né? Pode voltar. Outro valor importante é realmente esse consumo por área, né? Que é a taxa de lotação vezes o consumo pelo animal. E a demanda, que vai ser esse consumo por área vezes 100 dividido pela perda, né? Então, entender que a demanda é realmente o consumo do animal vezes a perda, mais a perda, né? Então, a gente tem aqui embaixo alguns exemplos, né? Onde a gente chegou aí numa demanda de 18 quilos, né? O primeiro consumo animal, né? A gente tem uma taxa de lotação de 0,9 UA, então, vezes 10 quilos, que seria o consumo, a gente tem uma demanda aí de consumo por área de 9 quilos, e posteriormente, acrescentando a perda, a gente tem aí 18 quilos, por exemplo, de demanda por hectare de matéria seca. Então, com esses números, a gente consegue estar estimando aí quanto que a gente vai precisar, tanto no período da seca, no período das águas, para você poder traçar as estratégias que vão melhor se aplicar, né, para você conseguir passar com eficiência aí por esse período. Entrando nas estratégias, a gente tem várias. Pode passar para o próximo. Então, eu vou falar assim, a estratégia mais fácil que você tem para você não ter uma degradação da sua pastagem, não ter perda de animais por ausência de comida, é você conseguir controlar realmente essa questão da taxa de lotação, né? Prevendo a venda dos animais, qual a melhor época de você estar vendendo esses animais, né? Qual a melhor época de você estar descartando animais, para você reduzir. Você sabe que na seca você não vai ter um aporte tão grande. Então, o que que você faz? Você reduz ali a quantidade, a sua demanda, para você conseguir passar pela seca tranquilamente, né? Aí você pode pensar em talvez arrendar pastagens, né? Usar pasto safrinha
em sistemas de integração lavoura-pecuária, pode também confinar os animais, fazer uma suplementação, né, a dieta alimentar dos animais em si, e você também pode aumentar a adubação nitrogenada, né, das pastagens, a utilizar fertilizantes, né? Esses dias para trás eu estava conversando com o André da Agros e ele me relatou que tem uma propriedade, né, que, claro, eles têm um manejo muito bom, uma adubação muito boa, e eles entraram com pasto também, né? Manejo de pastagem, manejo de animais, enfim. E eles conseguiram, junto com o Fertipasto, aumentar aí o tempo de pastejo daquela pastagem, né? De até 45 dias. Então, pensa, você conseguir mais 45 dias de colocando animais ali naquele pasto. É 45 dias a menos que você vai precisar de suplementar, entendeu? Vai ser menos animais que você vai precisar de investir em outras alternativas que são mais caras para você tá realmente sendo capaz de fornecer aí para esses animais, né? Não deixar que eles passem fome, não deixar que eles caiam a produtividade e não deixar que você tenha perca de dinheiro, porque eu vou te falar, o animal emagrece se não tiver comida também, viu? Ô Mari, Ele e produz aí, menos. ô Mari, esse penúltimo item aqui, ó, suplementar a dieta alimentar, a gente do Clube do Gado ajuda muito o produtor com os nossos produtos de suplementação de dieta, né? E aí, Sim, tanto para sim. gado de leite quanto para gado de corte, a gente tem aí os núcleos que podem ser utilizados para fazer aí a ração, né, dos animais. Então, o animal a pasto Uhum. é interessante que mesmo que ele seja só a pasto no inverno e no outono, você tenha aí a suplementação com a ração, para que ele não fique na deficiência. E a gente também tem o produto Combate e o ADE, que ajudam também o animal, junto com o sal branco, a manter aí uma dieta suplementada desse animal, né? Para ele não passar mal nessa época da seca. Principalmente o ADE é um reforço vitamínico para o animal que ajuda a absorção dos nutrientes dessa pastagem ressecada, dessa pastagem seca, né? Ele ajuda o animal a pegar esses nutrientes e reter esses nutrientes no seu organismo, né? Sim, todos esses suplementos vai auxiliar de alguma forma o aproveitamento aí do que ele já vem ingerindo na questão da pastagem, tá? Mas aí a gente tem uma gama de opções de suplementação, tem uma gama de estratégias dentro da parte só de suplementação animal para a gente poder traçar, né? E aí a gente visualiza a condição do produtor de estar fazendo aquele investimento, qual é a melhor alternativa, o que mais se encaixa, o que ele tem de recurso disponível realmente, para a gente poder estar realmente fazendo uma indicação que vai gerar lucro, né? E que vai evitar perdas também. E que se adequa ali à realidade do produtor, né? Boa. Então, quem quiser comprar o suplemento do Clube do Gado, é só procurar no nosso atendimento, perguntar sobre o núcleo, perguntar sobre o combate, perguntar sobre o ADE, perguntar sobre o Lacton e perguntar sobre o Convert Plus. São os produtos que vão estar suplementando a dieta dos seus animais, tá? Temos produtos aí para atender todos os produtores e não deixar o seu gado mal na época aí do inverno e do outono, época das secas, tá? Tá, Mariana, você me deu um monte de estratégia. E agora, o que que eu faço? É, cada estratégia que a gente vai implementar, ela vai ter um custo, né? E aqui eu trouxe um gráfico. Eu não sei se para o pessoal tá assim, Jairo, mas para mim tá cortando a última tabela. Ah, não, tá não. Tá não. Não, é só uma listra mesmo, né? É, Vai até o 8, vai até o 8. isso. Então, aqui a gente tem uma linha que eu quis trazer, porque cada estratégia que você implementa, ela vai ter um custo, um custo.
Então, de acordo com a sua, de acordo com a sua condição financeira, você vai traçando as estratégias, né? Então, primeira estratégia, essa aqui é uma linha também que ela é mais usual dentro dos produtores, tá? Isso daqui é o que eles vão implementando, né? De acordo com a sua possibilidade de investimento, a sua... Gente, tem uma palavrinha. A sua intensificação de utilização de tecnologias, enfim. Você vai de produção também, de acordo com a sua produtividade. Então, você vai ajustando conforme você vai vendo que é possível dentro da sua realidade, né? Então, primeiro a gente tem aí o ajuste da demanda, como eu disse, é o primeiro passo para você estar passando tranquilamente aí por esse período, né? Aqui a gente também trouxe a, a possibilidade de você utilizar diferentes tipos de pastagem, né, de capins em consórcio, né? Às vezes você utiliza um capim mais nutritivo, mas que ele não tem tanta condição de passar aí por um período de seca, e aí você consorcia aí com um capim que é mais resistente, né? E você pode estar passando por esse período de seca mais tranquilamente, que vai demorar mais para esse capim realmente começar a ter aí mais senescência, mais florescimento, enfim, esses fatores que diminuem aí o aproveitamento desse capim, né? Outra opção que você pode fazer é o diferimento. O diferimento, ele é você separar uma área para você conseguir, na época da seca, você ter aquela opção para você colocar os seus animais, né? Você também tem a adubação estratégica, né? Que aí você já está entrando ali, investindo realmente na sua pastagem, né? Junto com o manejo de pastagem. Aí você também tem a suplementação animal, como eu disse, né? Tem diferentes tipos de suplementação animal. Você também tem a irrigação das pastagens, ela já exige um grau de investimento um pouco mais alto, né? E além da questão do investimento, tem a questão da disponibilidade de água, que a gente sabe que o território brasileiro não é todo lugar que a gente tem uma disponibilidade de água para a gente estar fazendo um sistema de irrigação. A gente tem a opção da conservação de volumoso. Aqui na conservação de volumoso, como eu disse, entra tanto a questão de você fazer silagem para conservar, como também comprar uma silagem in natura, né? Comprar o milho cortado in natura para você conservar. E aí, na época da seca, você também ter esse alimento para fornecer. E, por fim, tem o confinamento dos animais. Você pode tirar uma parte desses animais da pastagem e confinar eles para você conseguir passar aí pelo período da seca sem você forçar aí sua pastagem. Uma coisa muito importante aqui é que você não precisa de fazer um de cada vez. Você, por exemplo, pode fazer o diferimento e usar a adubação estratégica. Você pode ter o diferimento e confinar uma parte de animais. Você pode fazer a conservação de volumoso e suplementar esses animais também. Você pode fazer a suplementação de animais e utilizar diferentes tipos de capim. Então, todas essas ações, não só você pode, como é recomendado que você utilize essas estratégias em consórcio. Porque assim você vai ter mais de uma alternativa para você lidar durante o período da seca, né? Para você recorrer durante o período da seca e sabendo, né, ali o que é que os seus animais vão estar precisando. Mas o princípio de tudo isso é você realmente conhecer aquilo que você tem, conhecer o cenário que está para vir, né, na questão de compra e venda de animais, nascimentos, possíveis mortes, né? Enfim, você ter uma noção do cenário que você vai ter e pensar em estratégias que você pode
pode estar implementando para poder passar por esse período da seca sem uma queda da sua produtividade, pela ausência de, de forragem, né? De alimento, ou também perda desses animais, né? Que muitos animais a gente sabe que morrem aí nesse período da seca. E além disso, a gente tem a questão da degradação da pastagem, que hoje a gente sabe que se a gente ficar forçando demais aquela pastagem, né, a gente depois para recuperar é muito mais difícil, né? A gente vai ter que fazer um investimento muito maior para poder conseguir recuperar aquela pastagem que foi degradada, porque simplesmente você largou os animais lá para poder estarem consumindo essa forragem. Ô, Mari, Então, então tem de 1 a 8 aqui, mas não é uma ordem, né? O produtor não. ele pode fazer o 1 junto com 4, com 5, fazer tudo de uma vez. E o Clube do Gado ele pode entrar aqui na adubação estratégica junto com os fertilizantes, né? Interessante que o fertilizante não é um concorrente do adubo. O adubo é utilizado e o fertilizante é utilizado em conjunto com o adubo, né? E a gente tem o fertilizante enraizador para a raiz da pastagem. Quando você fala de degradação da pastagem, Mari, eu pensei exatamente no fértil enraizador, porque de um ciclo para o outro, né? Cortou o capim de um ciclo para o outro, você pode estar usando de novo o fertilizante enraizador para fortalecer o próximo ciclo dessa pastagem. O capim que tem essa questão de usar o mesmo toiço que fala, a mesma muda, né? E a suplementação animal com os produtos que a gente já falou, né? Tanto para gado de leite como para gado de corte, e na conservação do volumoso, para fazer a silagem, a gente tem um produto inoculante, né? Para fechar o silo com o inoculante nosso da aporte. Então, bem legal aí que a gente entra em 3 momentos aqui, ó, ajudando o produtor a manter realmente uma qualidade dos animais nesses momentos aí em que a forragem fica mais escassa, né, Mari? Isso, e não esquecer que a gente também tem o suporte técnico que também auxilia a visualizar quais são suas opções de estratégia, né? Porque além dessas, como eu disse, a gente pode usar outras estratégias em conjunto e o suporte técnico consegue fazer com que o produtor visualize melhor o que ele tem de opção dentro da produção dele, dentro da Bacana. fazenda dele. E é isso. Era isso que eu tinha para dizer para vocês sobre planejamento forrageiro para seca, né? Trazer a importância de vocês conhecerem a demanda, de vocês planejar com antecedência o que você quer para o próximo ano, né? O que você quer para o que você vai ter ali para poder passar pelo período da seca também. E trazer principalmente as estratégias que vocês podem estar adotando, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, vou ter que confinar meu gado, vou ter que dar ração. Nossa, mas a ração também é caro. E aí, o que que eu vou fazer? Tem outras opções também. Se a gente conseguir se organizar, se a gente conseguir se planejar realmente, a gente consegue passar pelo período de seca bem, entendeu? Sem queda de produtividade, ou se não, já contando que você vendeu um animal que vai suprir ali aquele período que eu vou ficar com menos animais na minha propriedade para poder não forçar aí a minha pastagem, não forçar aí esses recursos que eu tenho. E aí vocês conseguem estar manejando, sabe? Eu passei aquelas contas, mas o foco aqui não é nem fazer conta. O foco aqui é você realmente conhecer aquilo que você tem, aquilo que você vai precisar e aquilo que você pode estar implementando aí de estratégia para você conseguir passar aí por esse período de seca. E não só período de seca, né? Mas a gente viu aqui que praticamente se implica para o ano inteiro para você estar adotando aí na sua propriedade. É E era isso. importante, né, Mari, o produtor saber que existe um ciclo anual, né, Mari? De acordo com as Uhum. estações do ano, todos os anos
existe a época da estiagem e o produtor tem que estar preparado para esse momento. O produtor não pode esperar a estiagem chegar para querer descobrir o que vai acontecer. A ideia é que ele faça um planejamento do seu ano para que quando isso aconteça, ele já esteja preparado. E, Mário, quem quiser o material desse treinamento, não precisa ficar preocupado, né, Mário? Porque tem um material escrito, preparado no nosso blog. Então, é só entrar no nosso blog, procurar sobre o planejamento forrageiro, porque está lá. E se você tiver vendo esse treinamento pelo YouTube, 6 da tarde. o link desse material está aqui embaixo, está embaixo do vídeo. Aqui na descrição do vídeo você vai ver um link para entrar nesse artigo do blog que a gente está falando agora. Então, assistiu esse treinamento, Isso. quer mais detalhes sobre esse planejamento, entra no link do artigo do nosso blog que está aqui embaixo, na legenda, na descrição desse vídeo. Lá no nosso blog a gente tem um material completo, com mais informações ainda para ajudar o produtor nessa época de estiagem, certo, Mari? Exatamente. É isso aí, pessoal. Se você gostou do treinamento de hoje, aproveita e conta aqui para a gente nos comentários como foi essa experiência para você. Se você já precisou fazer o seu planejamento forrageiro, coloca aqui também como é que foi a sua experiência. E não deixe de curtir o nosso vídeo, que a gente gosta muito da sua curtida. Não é mesmo, Mari? Isso aí, não esquece daquele colega seu que você sabe que precisa desse vídeo e compartilhe com ele, tá bom? Além disso, se vocês quiserem mais informações sobre o conteúdo que dissemos aqui, pode entrar em contato nesse número aqui abaixo, que a gente tem uma gama de informações para passar para vocês. É isso aí. Um abraço, até a próxima.